Seguramente você já ouviu a expressão de que Deus é brasileiro. Lembra disso? Deus é brasileiro. Inclusive, recentemente, quando foi eleito o cardeal Jorge Bergoglio como novo Papa, sucedendo Bento XVI, o pessoal brincou por aí dizendo: se o Papa é argentino, Deus é brasileiro. De onde vem essa história de Deus ser brasileiro? Obviamente, o tema da religiosidade brasileira, ela é extremamente palpitante, nos ajuda a compreender um pouco da história da nossa nação. Porque o Brasil ele é inaugurado exatamente sobre um processo histórico que está completamente mergulhado na estrutura religiosa do mundo de então. Eu estou falando com você do dia 22 de abril de 1500, a data cantada, decantada e oficializada como o dia do descobrimento do Brasil, em que Pedro Álvares Cabral e sua frota aporta no Brasil naquilo que à ocasião se tornara tão somente a América Portuguesa. E depois de ver se chamar Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, para depois ter o nome de Brasil. O nosso país ele é inaugurado exatamente sobre essa estrutura religiosa, porque à época do 1500, quem dominava o mundo era a Igreja Católica a partir de Roma. E Portugal já houver inaugurado aproximadamente 100 anos antes, é dado a data de aproximadamente 1410, quando Portugal inaugura o processo das grandes navegações. Portugal começa inicialmente fazendo aquilo que na história é chamado de périplo africano, ou seja, Portugal com os seus navegadores e os seus barcos saem de Lisboa e vão ali como descascando a costa da África, visitando as ilhas que estão na costa da África, entrando no continente africano pelo seu litoral. Em uma dessas viagens, Cabral chega, para alguns acidentalmente, outros intencionalmente. A minha proposta não é discutir aqui as teorias sobre o descobrimento do Brasil, mas efetivamente falar sobre o início da religiosidade brasileira. Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. A armada portuguesa estava tentando chegar às Índias e entendiam que, fazendo contorno pela África, chegariam no continente ou no país da Índia. Obviamente, chegaram aqui no Brasil, no que hoje é o Brasil. De 22 de abril até o dia 26, uma coisa aconteceu de importante com a equipe de Cabral aqui. Em 26 de abril de 1500, o Frei Henrique de Coimbra ele realiza a primeira missa em território brasileiro. Nós temos imagens de quadros de artistas que mostram aqueles que são os aborígenes, que chamamos de índios, ajoelhados diante de uma cruz, e o Frei Henrique de Coimbra rezando a primeira missa em território nacional. E ali, a partir da nossa leitura e da nossa experiência, está o início da fé e da religião no Brasil. Obviamente que isso não é verdadeiro. Nós temos homens e mulheres que vivem aqui, são aborígenes, chamados de índios. Eles têm a sua própria religiosidade, uma religiosidade depois conhecida dos padres jesuítas no processo de colonização do Brasil. Saiba você que o Brasil, descoberto em 1500, só começa o processo da sua colonização por Portugal 32 anos depois. Em 1532, o processo de colonização começa. Então nós temos 3 décadas de hiato, onde nós não sabemos exatamente o que aconteceu nesse território, mas ele já é de posse de Portugal. Havia acontecido um acordo anterior entre o Papa e os reis de Portugal e Espanha para dividir as terras que seriam descobertas. Então, Espanha tinha o seu território e Portugal o seu território. Uma discussão que pode ser feita posteriormente é a questão do rei da França reclamando que ele houvera sido excluído desta divisão, e ele perguntava ao rei da França da ocasião: eu quero ver o testamento de Adão que dá legitimidade exclusivamente a Portugal e Espanha para as terras descobertas. Obviamente, a Portugal e Espanha são conhecidos na história, você pode pesquisar isso, como países católicos, e os reis são conhecidos como reis católicos.
os reis de Portugal e Espanha. Por isso, desconsiderando a religião dos aborígenes na ocasião, dos índios na ocasião, a partir da missa rezada por Frei Henrique de Coimbra, se inaugura o conhecimento da fé cristã no território que posteriormente será chamado de Brasil, 26 de abril de 1500. Obviamente, a partir dali, o povo desta terra tem contato com a fé cristã de alguma forma, ao mesmo tempo que com o homem branco e com o europeu, sem que eles tivessem noção do que seria isso. Na verdade, o primeiro contato pode ter sido amistoso, mas os contatos subsequentes foram bem belicosos. Os europeus que aqui chegavam, especialmente portugueses, tinham conhecimento de tribos que eram um pouco mais agressivas. Tribos que praticavam, inclusive, o canibalismo, comendo carne humana, ou talvez aquilo que classicamente é chamado de antropofagia. Qual a diferença entre canibalismo e antropofagia? O canibalismo é o ato de comer carne humana para deter os nutrientes da carne humana. Isso nós chamamos canibalismo. A antropofagia é um ritual. Os indígenas eventualmente caçavam e prendiam prisioneiros, fossem eles de outras tribos, fossem eles europeus. Eles conviviam com a tribo durante um tempo como prisioneiros e, se valentes fossem, eram levados ao sacrifício para que a tribo comesse da sua própria carne. E veja, eu disse, valente deveria ser esse prisioneiro. Esse prisioneiro deveria ser alguém com atributos admirados pela tribo. Porque se esse prisioneiro é alguém frustrado, alguém que se entrega facilmente, alguém que não luta pela sua vida, ele não é digno de ser devorado. É isso mesmo, ele não é digno de ser devorado. Porque os aborígenes, ao comerem a carne desse prisioneiro, querem trazer para si as competências, as habilidades e a força daquele prisioneiro. Portanto, o primeiro contato entre os indígenas e os portugueses, em que pese parecer amistoso, se revelou muito conflituoso na sequência. Mas, de alguma forma, eles são apresentados à fé cristã, eles são catequizados pela ordem dos padres jesuítas que aqui se estabelecem e estabelecem uma relação de aproximação muito grande com essas tribos aborígenes. Eles são conhecidos dos jesuítas, os jesuítas se dão a conhecer a eles, os jesuítas estabelecem contato com o idioma deles, estabelecem código para o idioma dessa turma que vive aqui na América Portuguesa. Uma das possibilidades de interpretação linguística é um tipo de linguagem que é conhecido na época como Nhengatu. É uma espécie de código de linguagem, de idioma estabelecido entre os indígenas e os jesuítas. O Nhengatu seria talvez a primeira língua oficial no Brasil, e oficial no sentido de relacionamento, não de Estado. Nós ainda não temos o Estado brasileiro, mas eles estabelecem contato e os jesuítas passam para esses moradores da América Portuguesa, os que chamamos hoje índios, ou os homens originários, homens e mulheres originários do Brasil, a fé cristã. Ali ela se estabelece no processo colonial. Logo na sequência do processo de desenvolvimento da colônia na América Portuguesa, há um conflito outro entre europeus e indígenas, porque esses indígenas recusam o trabalho pesado e sistemático que lhes é imposto pelo invasor português, invasor do ponto de vista do aborígene que aqui vive. Eles se recusam ao trabalho sistemático, pesado e explorador. Obviamente, alguma literatura brasileira insiste em dizer que o índio é preguiçoso, que ele não gosta de trabalho e que ele só trabalha para sua própria subsistência. Mas a verdade é que a imposição do europeu, do português aqui, lhe é muito pesada e eles resistem. É exatamente nesse momento e desta forma que chega à América Portuguesa, o nosso Brasil, os escravos oriundos do continente africano. Eles se aproximam do Brasil, eles começam a chegar ao Brasil em larga escala para esse trabalho braçal que o colonizador quer implementar e que os indígenas não dão conta. Na implementação do trabalho pesado com os oriundos do continente africano, com os negros da África,
Se estabelece um outro povo, uma outra etnia com outras culturas. Veja que do povo de Cabral, aqui se estabelecem os portugueses. Com os originários da terra, os aborígenes, os chamados índios, temos um novo povo, uma nova estrutura religiosa completamente desconhecida. Se a equipe de Cabral vem com o catolicismo romano medieval e aportam em nosso território, aqui já estão os aborígenes, os originários da terra, com a sua religião. Eles têm fé, eles têm história, eles têm trajetória e há um choque cultural entre portugueses e aborígenes. Agora, no episódio da colonização e do trabalho forçado, os africanos que são escravizados no continente africano e chegam ao Brasil trazem a sua história, a sua cultura e a sua religião. Desta forma, para pensar a religiosidade brasileira, é importante estabelecer três grandes matrizes. E aí nós estabelecemos a base da matriz religiosa brasileira. É isso mesmo. Quando falamos de religião brasileira, estamos falando de uma matriz de três pedaços. Falamos dos índios, dos aborígenes, dos originários desta terra com a sua religiosidade. Adoram algumas divindades, especialmente a natureza. Adoram especialmente as divindades da mata, que é o seu habitat natural. Temos também os europeus que chegam ao Brasil com o catolicismo ibérico-romano. E veja que é muito diferente pensar em catolicismo romano a partir do país Portugal e Espanha, porque nós estamos falando de um catolicismo ibérico, de um catolicismo que na Idade Média vivia um sincretismo muito próximo com a religião do Islã, na época conhecida a religião dos mouros. Há um sincretismo muito grande no meio da Idade Média, no século XIII, XIV, quando chegam aqui no Brasil, entre a religião católica apostólica romana, mas de viés ibérico, ou seja, português e espanhol, diferente da religião católica apostólica romana, mas centrada em Roma, a oficial. Portanto, nós temos duas estruturas. E quando o egresso do continente africano, o escravo, chega aqui, ele traz também a sua religiosidade. Portanto, quando o Brasil se inicia, três estruturas culturais, mentais e religiosas se encontram no Brasil. Quando nós olhamos hoje para a realidade brasileira e temos dificuldade de encontrar uma religião pura, uma religião sem sincretismo, uma religião onde as misturas não acontecem, existem duas coisas. Primeiro, que na história nada é tão puro, nada é tão singular, nós estamos todos entrelaçados por um processo de longa duração histórico que nos liga como seres humanos. Mas quando falamos especialmente de Brasil, isso se torna extremamente difícil, quase impossível, uma decantação total de estruturas religiosas. Portanto, ao pensar na religiosidade do Brasil, é preciso lembrar, nós temos os naturais da terra, os aborígenes, os índios, nós temos os portugueses com o seu catolicismo ibérico e nós temos os escravos africanos, que também trazem a sua religião. São confinados no mesmo território, vivem na mesma costa imprensados. O Brasil não tinha a extensão territorial que ele tem hoje, portanto, aborígenes, portugueses e africanos conviviam numa faixa de terra espremida, onde eles tinham um contato e um choque de civilizações constantes, e é exatamente aí que está estabelecida a religiosidade brasileira. Eu estou falando do século XVI, depois de 1532, quando se inaugura a colonização no Brasil. E a nossa história ela é estabelecida desta forma. Por isso me soa muito estranho, apesar de ter a minha fé religiosa estabelecida, histórias no nosso território de intolerância religiosa. Isto não é condizente com a nossa história e com a nossa trajetória. Aqui se estabeleceram pessoas, histórias, culturas e sociedades diferentes. Podemos crer diferente, podemos ter fé distinta, podemos ter história peculiar
e podemos ter origens diferentes. Mas desde sempre, no território que hoje se chama Brasil, convivemos com a diferença. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não pode ser instrumento de imposição. A fé não pode ser declarada por constrangimento. Por isso é extremamente importante conhecer a história religiosa do nosso Brasil. Por isso é definitivo entender que o país se construiu religiosamente em cima de um tripé: os índios, os portugueses, europeus e os africanos. Ao longo da nossa jornada, vamos conhecer um pouco mais de cada uma dessas estruturas. A religião dos índios, segundo a ciência da religião hoje chama talvez de animismo, é uma religiosidade riquíssima, extremamente plural e que encanta pela possibilidade de interpretação e alegoria com a natureza do território brasileiro. Ao analisar o catolicismo português, nós podemos fazer a diferença entre o catolicismo romano, o catolicismo português e entender como a dinâmica católica do Brasil se desenvolve. Ao olhar sem preconceitos, a religiosidade que é trazida dos africanos para o Brasil, entenderemos, pasme você, muito do que acontece na nossa sociedade, pois esta religiosidade também está amalgamada na religiosidade brasileira. Portanto, a matriz religiosa brasileira é extremamente rica, ela é plural. Pelo menos 3 grandes estruturas que têm muito a nos ensinar. Fé na história. Vem comigo na religiosidade brasileira.